Pessoal, de trauma. A doutora pediu para a gente conversar sobre... Eu montei aqui um caso clínico, viu, de trauma, para ver se eu consigo falar o que Vossa Senhoria pediu. Certo? O trauma, todos sabem que nós não somos mais um estado que morre de diarreia verminosa, né? Então, nós já temos a nossa mortalidade parecida com o país desenvolvido, né? Então, a partir de 4 anos de idade, depois de causa externa, já é câncer. E as causas externas estão aí, inclusive, com aumento na adolescência. Aumentou muito mais lesões por arma de fogo do que arma branca, né? Com essa violência que a gente está vivendo, né? Então, trauma, sem dúvida, é um problema. Então, essa estatística aqui é de 2009, está bem desatualizada, mas mesmo ela você já consegue notar, né? No menor que 1 ano, aí, é o problema perinatal, né? Passou 1 ano de idade, aí você já tem as causas externas como primeira mortalidade, né? E aí vai aumentando à medida que a idade aumenta. A questão é que a maior parte dos traumas pediátricos, eu estava hoje de manhã, inclusive, no começo da tarde, mais cedo, não era essa aula, porque essa aula é mais, digamos, né, high, mas é aquela história que eu comentava para os alunos lá da UFC, assim, criança é um bicho criativo, né? Criança é criativo. Eu lembro que uma vez eu dava muita, era do ATLS, era do instrutor do AT. Aí eu cheguei em casa, tinha um dos meus meninos tinha pegado um cinto meu e ia amarrado no pescoço do outro e puxando, entendeu? Aí eu disse, beleza, eu dou aula de trauma e o meu filho pega um cinto do outro e vão se divertindo. Então, a maior parte dos casos são preveníveis. Só que não é fácil você sobrepor a criatividade de uma criança, né? Você sabe melhor do que... Não precisa não, não se preocupe não. Não se preocupe não. Está ótimo. Então, tem várias maneiras, infelizmente, internações aqui por vários tipos. As preocupações que não são pequenas, da necessidade de educação, de acomodação das crianças. Infelizmente, isso não acontece. A gente vê aí as crianças andando no banco da frente. Lembrar que airbag, né, inclusive criança abaixo de 11 anos, faz da TCE. E aquela história, né? Cuidado com criança sozinha, né? E cuidado também com 2 crianças. Hein? 2 crianças sozinhas é mais complicado ainda. Então, assim, tinha uma isso aí foi num outro estado. Uma criança de 2 anos e pouco, cuidando de uma de 9 meses. Certo? Aí ela entregou a chave de fenda, a bichinha caiu. A sorte que só perfurou o palato. Então, 2 crianças sozinhas também não é um negócio muito legal. Como trauma é doença, tem uma maneira de tratar. Então, você não... Aquela história Oh, meu Deus do céu, muito obrigado. Obrigado. Como é que diz aquele ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Não é não? Não, mas não foi isso não. Não foi pela comida, não. É porque hoje em dia as pessoas, tem gente que acha que é só ter boa intenção, né? Diz assim, não se preocupe, você tem que ter um médico humano. Se você for um médico humano, vai dar certo. Meu amigo, se você não souber tratar, você vai ficar alisando, dizendo assim, eu estou aqui do seu lado, mas doutor, e eu vou tomar o quê? Eu não sei não, mas eu estou aqui do seu lado. Eu estou humano, eu estou aqui do seu lado, isso não vai rolar. Você até numa história que uma pessoa disse, doutor, é tão bonzinho, fazendo que ele trata, morre tudinho. Morre tudinho, mas não dá. Então, assim, quando um idoso cai em casa, o que é que o filho ou a filha, com o maior cuidado do mundo, faz se ele cair no solo? É muito comum pegar um travesseiro e colocar na cabecinha do avô, para não ficar com aquela cabeça encostada no chão. Quando ele faz isso, ele fecha a via aérea. E ele, sem querer, achando que está fazendo todo o cuidado com o avô, ele pode favorecer ao óbito, né? Que ele faz ele transforma o idoso num bebê, né? Bebê occipito grande, doutor aí da animação neonatal, né? Se botar na prancha longa, ele naturalmente está fletido, tem que colocar para
para alinhar. Então, assim, trauma da mesma forma. Foi por isso que foi construído a história do ABCDE, né? Então, revisando aqui via aérea, controle cervical, ventilação. Qual é a finalidade da avaliação inicial? É identificar aquilo que vai matar nos próximos minutos, hora. Então, você tem aquela morte no cenário de trauma, que você pode estar no melhor local do mundo, ele vai continuar morrendo, um tiro no coração, uma transecção de aorta súbita. Você pode ter o melhor pré-hospitalar do mundo, não vai sobreviver. E você tem aquela hora ouro, que é onde o ABCDE entra, né, da avaliação inicial. Circulação, controle de hemorragia, disfunção neurológica, exposição. Depois você vai para a avaliação secundária e qualquer piora você retorna para o A. Na avaliação secundária é onde você vai ter história clínica, exame físico detalhado, aquela coisa toda, né? Você não é assim que se segue. Então, isso é uma coisa rara. Só que não, né? Então, assim, todo mundo anda equipado, né? Em baixa velocidade, né? Então, assim, pode escolher qualquer uma das crianças aí, tá certo? Se vocês quiserem para o caso clínico, né? Essa daqui, essa espremida, essa daqui na frente. Pode escolher qualquer um. O maguinho aqui da frente, né? Ele voa, né? Mas isso não é muito raro de acontecer. Deus protege. Deus protege. Então, chegado ao hospital... eu não coloquei aqui, pessoal, porque não era o objetivo, porque o objetivo é a gente conversar sobre trauma abdominal fechado, mas, assim, pela cadeia de sobrevivência, né, de adulto e criança, a ação mais efetiva para a redução de mortalidade em trauma é a prevenção. Né? A cadeia de sobrevivência, o primeiro é a prevenção. Então, não adianta milhares de JF se não houver prevenção. Então, por isso que eu coloquei o início aí. Então, chegou no hospital, fez o ABCDE, então, fez o A, sem alterações, fez o B, tinha abrasões na parede torácica inferior, essa criança de 7 anos, e foi para o C. Então, eu vou me deter mais aqui no C, porque o foco é o trauma abdominal. Então, o C, ele é o passo do ABCDE mais longo. Tá? Primeiro, relembrando que o princípio é todo paciente frio e taquicárdico está em choque até que prove o contrário. Não é paciente hipotenso. Então, o choque grau 1 não tem hipotensão. Então, o choque grau 1 não tem pressão arterial diastólica e sistólica normal. Quando o choque evolui, a diastólica sobe, aí você tem redução de pressão de pulso, diastólica sobe por causa de vasoconstrição periférica, aumento de resistência, e depois as duas caem. Qual a diferença para a criança? Que a criança, assim como a gestante, são as duas que têm reserva fisiológica aumentada. Então, ela demora mais para fazer hipotensão. Então, isso é uma pegadinha, né? Você acha que está tudo bem, mas aí ela está lá com aquele sangramento importante, e se você não tiver extremo cuidado, ela vai despencar de vez quando ela fizer hipotensão. Tá? Então, a avaliação de pressão de pulso, a avaliação de taquicardia, as filigranas. O princípio do C é você identificar sangramento, controlar sangramento e repor. Né? Então, nesse ponto, a primeira coisa é o exame. Então, no ABCDE, como objetivo é salvar a vida daquilo que vai morrer, daquela criança que vai morrer nos próximos minutos, a hora, naquele momento do C, você não está preocupado com a unha encravada que está sangrando, você não está preocupado com a tarraxa do brinco que soltou, você está preocupado com o sangue que pode matá-la nos próximos minutos. Então, está na maca, tem sangue esparramado no chão, deve ter algum canto sangrando em grande quantidade. Está na maca, tem o dedão do pé, está estufado, não me interessa. Tem uma poplítea jorrando, compressão. Né? Então, os locais de sangramento na criança, tem os sítios visíveis, que pode ter em qualquer lugar, né? Sangramento vultoso. Sítio oculto, tórax, abdômen, aí onde entra, que é o objetivo aqui, que foi colocado, das vísceras maciças ou ocas, bacia, membros, e a pegadinha na criança pequena é hematoma subgaleal, né? Que pode levar a choque hipovolêmico. É o mesmo bolsa serossanguínea lá da obstetrícia, né? Do período neonatal.
Aqui eu achei interessante, nos americanos ele fala, ver se tem sangue no chão, ou seja, aquele sangramento grande. E ele fala os 5 Bs, né? O breast para lembrar tórax, BL barriga, buttock para lembrar pelve, osso, e o brain se for uma criança pequena. Né? Se for uma criança maior, aí tem vários ditados de que TCE não choca, no sentido de hipovolêmico. Então, a criança tem um TCE, está com choque hipovolêmico, é de bom tom, como diz meu pai, procurar uma causa do choque hipovolêmico, que provavelmente não é o TCE, a não ser que seja hematoma subgaleal, uma criança muito pequena. Então, faz parte, para a gente raciocinar em trauma abdominal fechado, que é uma coisa que hoje, com essa história de loucura de só pedir exame, né, as pessoas às vezes não são exercitados a exercer o olhar, né, mas por exemplo, aqui, uma lesão clássica de guidão de bicicleta. Né. Uma vez eu mostrei isso numa aula de semiologia, e um aluno, isso é um beijo, professor? Não, isso não é um beijo, isso é uma lesão por guidão de bicicleta. Pode levar uma lesão hepática. Nesse caso aqui, essa criança, ela tem um pneu peritônio aqui, ó. Aqui, e aqui não dá para ver direito, mas que está escuro, mas aqui é um pneu peritônio. Ela tinha uma lesão de víscera oca. A lesão por guidão de bicicleta, estourou a alça intestinal e perfurou. Às vezes faz lesão hepática, mas aí não necessariamente grave. Então, faz parte do exame físico da criança politrauma ou com trauma abdominal a observação do abdômen, porque a observação do abdômen já começa a lhe dar pistas de mecanismo de trauma. Mecanismos de trauma que são diferentes de adulto. Você não vai ter normalmente isso em adulto. E o outro é a lesão por cinto de segurança. Eu não, acho que não tem um nome específico, mas esse aspecto ele é bem clássico, sabe? Às vezes ele é aqui em cima, porque ele faz exatamente isso. Ele roda, é o guidão que roda e faz esse hematoma, sabe? E aí você sempre ficar de olho na possibilidade de lesão realmente intraabdominal. Não necessariamente terá, né? Mas é uma... Aí, nesse caso, pode ter lesão de alça, porque às vezes a alça está bem cheia, porque tinha comido há pouco tempo, uma coisa assim, ele rompe. Já vi lesão de vesícula biliar também. Pegou a vesícula engurgitada, perfura. Tá? E aqui também faz parte da inspeção, lesão por cinto de segurança. Não é que então cinto de segurança é ruim, né? Não. Qual é o problema? Cinto de segurança colocado de forma inadequada. Bem, eu sei o que é isso, né, como pai, né? Ainda bem que o menino está tão grande. Vai, está apertado, o cinto. Né? Tem que botar cinto, tem que tirar, não sei o quê. Pode afrouxar. Né? Menino, né? Aí, assim, não bota a cadeira de elevação, né? Ou bota e tira. Né? Aí o cinto vai para cima. Né? Aí você associa. Os clientes são esses aqui, né? Vocês que não gostam, né? Que é exatamente aquele que era para estar usando o assento de elevação com o cinto bem fixado na espinha ilíaca anterosuperior. Aí ou ele não está de assento de elevação, porque aquela história, o cinto de segurança mal colocado, ele é uma arma, né? Não sei se você lembra que teve alguns anos atrás um jogador de futebol que morreu, né? Ele deitou o banco, né? Aí passou aqui, ó, morreu na hora. Não, besteira. Não é besteira. Aí, ele para ser o assento de elevação, ele não coloca, sobe, associa isso com uma pelve imatura, aí risco alto de fratura de Chance, que é ruptura de lombar, não botei aqui, pode fazer transecção de aorta, lesão pancreática, né? Então, assim, aspecto de lesão de cinto de segurança alerta para a possibilidade de lesão retroperitoneal. E a lesão retroperitoneal ela pode não dar sinal de peritonite. Essa é uma das desgraças. Então, às vezes, uma lesão dessa, aí sim, vale a pena a tomografia. Entendeu? Para você procurar se não tem lesão retroperitoneal. Tá? Acessos venosos preferencialmente periféricos, aquele princípio básico de reanimação, que todos vocês já sabem. E aí, houve uma mudança, tanto para adulto quanto para criança, pessoal, no último ATLS. Então, até o ATLS anterior, qual era o proposto? Que você fazia 3 reanimações com cristalóide, com ringue lactato ou soro fisiológico, e se ele não respondesse às 3 reanimações com cristalóide, aí é que você fazia sangue. O que aconteceu? Passou a surgir trabalhos falando que a reanimação com cristalóide exacerbada aumentava a morbidade e mortalidade. Tá? Então, hoje,
há situações até, depois se vocês quiserem até, tem 2 artigos bem interessantes, todos desse ano. Um é que é a atualização da APSA, da Academia Americana, sobre trauma abdominal fechado, depois posso passar para eles. E tem um consenso sobre choque hemorrágico, de atualização. É bem interessante. Eu coloquei a síntese aqui no próximo slide, mas passo para vocês. Então, a discussão aqui é o seguinte, é fazer uma fase, ou até nem fazer uma fase, já ir para o sangue, tá? Então, é a reanimação volêmica com sangue o mais precoce possível, tá? Então, fez o 20 ml quilo, não respondeu, choque hipovolêmico, transfusão. Por outro lado, também, tem o ditado que se fala, que é assim, o melhor coágulo é o primeiro coágulo. Então, assim, a criança é politraumatizada, mas ela não tem sinais de sangramento, ela não tem alteração volêmica, ela não está frita, não tem sinal de choque, não há necessidade de se expandi-la, entendeu? Porque ela pode ter tido até um sangramento que parou, não está tendo nenhuma repercussão. Você não precisa fazer expansões uma atrás da outra. Vou fazer por... Aí eu me lembro do Ricardo Falcão, que é intensivista, né? Que ele brinca, né? Diz assim, olha, soro é remédio, né? Ou seja, dá complicação, né? Então, nunca esqueci uma vez assistindo a aula dele. E segue para concentrado. Protocolo de transfusão maciça tem sido considerado para, se você já, a partir dos 20 ml quilo, ele já considera o protocolo de transfusão maciça, tem nesse guideline, esse consenso que eu vou mandar para vocês, e sugerindo que sejam para 1. Tá? E alertam ter o cuidado também com vasoconstritor, quando não é necessário. Isso eu estou falando paciente politraumatizado, choque hipovolêmico, porque pode alterar a mortalidade. Tá? Esse é o consenso, acho interessante. Aqui eu fiz uma síntese, tá? Então, ele é de agora, de janeiro. Priorização do uso de derivados de sangue em relação a cristalóides para ressuscitação, incluindo pré-hospitalar, um cenário que a gente não tem, né? Mas alguns pré-hospitalares no mundo já teriam acesso rápido a já fazer concentrado. Mas, de qualquer maneira, assim, cristalóide, agora, você, no máximo, faz uma fase. Não responder uma fase, você já vai para sangue. Não faz mais as 3 do passado, tá? A sugestão de proporção concentrado plasma de 1 para 1. O ácido tranexâmico, que já está bem estabelecido no adulto, tudo vai mais lento na criança, é natural que seja assim, né, porque é um ser mais delicado, mas do ano passado para cá começou a sair, e nesse consenso ele já coloca que deva ser considerado o uso empírico até 3 horas. Tá? Aqui a dose mais utilizada, embora não haja consenso de dose, tá? Inclusive o próprio protocolo cita isso, ok? Mas é o que tem sido feito. E os tromboelastogramas, né, para ver monitoramento viscoelástico, pelo consenso desse ano, ele fala que na pediatria ele pode auxiliar na reanimação de crianças com choque hemorrágico, tá? Mas não tem dados suficientes ainda para utilizar ele como marcador para direcionamento do ácido. Certo? Então, isso é uma diferença um pouquinho em relação ao adulto. Tá? É igual a história da hipotensão permissiva. Está até aqui também. Acho que está aqui. Tá. No adulto, se fala muito na hipotensão permissiva de você deixar um pouquinho de pressão mais baixa. Né? Aí, no consenso, ele comenta que, na criança, a sugestão de que isso não deva ser feito, porque aquela história, sai em adulto, a pessoa começa a ver em criança. Às vezes, no começo, até repete, porque, não, deve ser igual. Aí nem tudo vira igual, né? Aí, aos poucos, dizem assim, não, rapaz, isso aqui deu certo em adulto, mas não dá certo em criança, não. Para. Então, a hipotensão permissiva, ele sugere que não deva ser feito. Aí, ele bota metas de ressuscitação que otimize a perfusão do órgão final e fornecimento adequado de oxigênio, principalmente se tiver trauma craniano associado. Tá? E sugestão de reposição de fibrinogênio no quadro de hipofibrinogenemia. Ele também disse que não recomenda, aí vocês leem lá depois no protocolo completo, uso empírico, tá? Que parece que em algumas situações de adulto tem sido feito. Então, eu achei bem interessante essa que saiu agora, que estava faltando. Desde o ano passado que eu vinha procurando essa história, aí eram dados isolados, eles não tinham feito consenso ainda sobre ácido tranexâmico. Diurese, né, tem que ser avaliada. Então, essa criança aí do nosso carrinho, ela estava taquicárdica, tinha extremidades frias, foi obtido um acesso venoso, passado sono nasogástrico e sonda vesical de demora.
Lembrar que sonda vesical de demora no trauma abdominal, contraindicação hematoma de asa de borboleta, toque retal com próstata elevada, que podem levar a suspeita de trauma de uretra posterior. Aí é contraindicação. Claro. E aí, para monitorizar a diurese, para você saber se a sua reanimação volêmica foi adequada. E criança pequena, principalmente, uso da sonda nasogástrica para redução de distensão gástrica, que pode comprimir cava e alterar a reanimação. Contraindicação, sinal de Battle e guaxinim, que é base de crânio, né? Lesão de base de crânio, que aí a sonda nasogástrica pode ir lá para o juízo. Não pode, né? Glasgow 15, pupilas ok, feito adequadamente. Então, essa criança, voltando ao caso, 7 anos de idade, queda de quadriciclo, foi feito ABCDE, tinha taquicardia moderada, abrasões na parede torácica inferior, foi obtido um acesso venoso, passado sonda nasogástrica, sonda vesical de demora. Próximo passo, avaliação secundária. Então, na avaliação secundária, história clínica, exame físico detalhado, exames complementares. Raio-x padrão de trauma, de politrauma, tórax e pelve, né? Que é na busca de 2 sítios ocultos, né? Que é o tórax, que pode ter um hematórax não maciço, que você vai ver no raio-x, e avaliar a fratura de pelve, que é local de alto sangramento. E a tomografia é padrão ouro na avaliação de lesão intraabdominal. Aí aqui, muito cuidado, porque é outra diferença de adulto, tá? O FAST no adulto é muito valorizado para a indicação de cirurgia. Então, no adulto, cara, tem um FAST que vê sangue e está hipotenso, isso é igual à sala cirúrgica. Na criança, isso não existe. Tá? Então, o FAST na criança, você pode até utilizá-lo, ver, vi sangue, tá, mas não é ele que vai indicar a cirurgia. O FAST é ultrassom rápido, em que você procura se tem sangue coletado no fundo de saco posterior, na pelve, no espaço aqui do baço, no espaço do fígado, e olha também, dependendo do caso, se tem tamponamento cardíaco. É um ultrassom rápido. Só para checar se tem Isso, exatamente. Já tem locais, doutora, que faz FAST dentro da ambulância. O cara já tem ultrassom dentro da ambulância, no caminho ele já vai passando por rádio a situação pelo FAST. Então, na criança, ele pode ser utilizado como um screening, mas ele é diferente de como o pessoal do adulto usa. Porque o pessoal do adulto é assim, tem sangue na barriga, está hipotenso, bota na sala. Na criança não é assim, acho que é o objetivo principal de a gente conversar hoje. Né? Pouco você vê, isso, verdade. Então, essa criança tinha uma escoriação com dor em hipocôndrio esquerdo, tinha sido trazido pelos familiares. No exame físico detalhado, além daquela abrasão na parede torácica inferior, ela tinha escoriações na mão, superficiais. Fez solicitado um raio-x de tórax e pelve. Raio-x de tórax e pelve normais, o FAST tinha um líquido em espaço espleno-renal, uma globina de entrada de 10, eletrólitos normais, uma amilase discretamente elevada. Como estava estável, foi para a tomografia de abdômen. A tomografia de abdômen, vocês observam, uma fratura do baço e sangue no espaço espleno-renal. Tá? Há muitos anos atrás, o baço ia para o espaço. Né? Depois, só que nós tivemos uma evolução aí nos últimos 20 anos. Deixa eu fazer aqui, ver se está aqui. Pronto. Então, na década de 2000, aqui, no ano 2000, a conduta ela é baseada no grau da lesão. Então, você fazia a tomografia, dependendo do grau da lesão, você não tirava o baço, ou então você tirava. Tá? Em 2001, esse cidadão aqui definiu que, cara, não é só o grau, eu tenho que ter o estado hemodinâmico. Então, você associava grau com a hemodinâmica da criança para saber se operava ou não. E, em 2008, teve esse trabalho clássico no Jornal Americano de Cirurgia Pediátrica, que o título era Jogando Fora o Livro de Graduação. Certo? Não serve para nada, a graduação, para definir cirurgia. Quem define cirurgia? O estado hemodinâmico. Tá? Então, já de algum tempo,
que é que você vai fazer? Tem trauma abdominal fechado? Ok. Primeira coisa, descartar se tem pneu peritônio. Porque se tiver lesão de víscera oca, vai ter pneu peritônio, infelizmente tem que operar, não tem jeito. Como diz o outro, né? Tripa aberta não cicatriza sozinha. Não tem jeito, né? Não tem pneu peritônio. Descartou perfuração de víscera oca. A lesão é baço, fígado e ou rim. Até que prove o contrário, conduta conservadora, e você não vai operar. Quando que a cirurgia é indicada? Se você precisar, para estabilizar essa criança, de fazer mais da metade da volemia de sangue com ela. Ou seja, mais do que 40 ml quilo. Porque a volemia da criança vai dar 8%. Né? Então, se eu precisar transfundir mais se eu conseguir estabilizar ela até 40 ml quilo, eu não preciso operar. Mas, Aldo, mas aí eu não vou transfundir muito. Você vai transfundir mais se você operar. Se você entrar nessa criança para operar, além de o baço sair na sua mão, e a criança perde o baço, né, com todas as implicações que a gente sabe disso a criança, como você vai desestabilizar o hematoma, você vai transfundir mais do que você transfundiria se você fizesse tratamento conservador. Tá? Essa foto aqui, ela tem uma memória afetiva para mim, porque essa foi a primeira criança que eu atendi como residente de cirurgia pediátrica no primeiro ano de residência, na Unicamp. Quando eu fui chamado, aí eu botei a mão na barriga do menino, né? Acostumado naquela época, 99? Novo, né? Aí botei a mão na barriga assim, aí aquela dor pulou, eu disse, eita, vou operar. Aí o pediatra bateu nas minhas costas, liga pro seu chefe. Liga pro seu chefe. Aí liguei para ele, aí ele começou. Como é que a criança caiu? Caiu num pé de abacate. E como foi? Ela bateu que lado? Eu disse, rapaz... E a pressão? Eu disse, rapaz, esse cabo quer me enrolar. Não acredito, não. Ele vai ficar... Ele quer... Vou perder essa cirurgia. Ele não vai... Ele está... Pergunta sem sentido. E a pressão? Ele já expandiu? Urinou. Eu disse, não, esse cabo não quer operar, tu peritonite. Soltava de dor, sangue, vomitando. Eu disse, rapaz, o cabo quer me enrolar. Não operou. E a maioria não precisa operar. Claro que para você fazer isso, você tem que estar no hospital, onde você tem a cirurgião pediatra 24 horas, porque se houver qualquer descompensação, ele vai para a cirurgia. E suporte UTI, exatamente. Total. A maioria. De fígado, de rim e de baço. Yes, quer dizer sim. No passado, aí, nessa época que nessa época do início de 2000, ainda tinha o medo, se eu lembro, fratura em 2 tempos, né? Então era assim, a gente fica o sangramento em 2 tempos. Aí depois, com os estudos progrediram e viram que a gente não tinha mais a preocupação do sangramento em 2 tempos, porque a maioria, as estatísticas mostraram que 90% de sangra em 48, 72 horas, ele não vai sangrar com 1 semana depois. E naquela época a gente segurava na UTI 1 semana. O menino bonzinho disse, não, deixa ele aí, morrendo de medo. Né? Com o tempo isso foi mudando. E a gente naquela época também fazia muita segmento, então, ó, tratamento conservador, 95% de sucesso em rim. E naquela época tinha a história do sangramento em 2 tempos, que depois foi visto que era raro e tardio. Se internava muito tempo na UTI, tá? E havia uma dependência muito grande do hematócrito hemoglobina. A gente ficava fazendo hematócrito hemoglobina de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, morrendo de medo de baixar e o menino sangrar e o menino morrer. Entendeu? Aí, com o tempo, foi vendo que não havia necessidade dessa enlouquecida de hematócrito hemoglobina. Porque a definição cirúrgica não era pelo hematócrito hemoglobina. E até porque, dependendo da reanimação que você faz, ele hemodilui, né? A definição é pela hemodinâmica. Então, quem define? Não, se eu conseguir estabilidade hemodinâmica, transfundindo até metade da volemia, 40 por quilo, eu não preciso operar. Tá? Então, hoje está bem documentado, pessoal, bem determinado. Tá? O paciente é estável. O paciente é estável. Está com 8,5, não precisa transfundir. Está com 9, não precisa transfundir. Só vai transfundir se abaixo de 7, se ele estiver estável. Se ele estiver instável hemodinamicamente, obviamente você vai transfundir pela instabilidade hemodinâmica. Tá? Isso aqui, na realidade, é
a gente traduziu esse protocolo, que é um protocolo da Academia, do Colégio Americano de Cirurgiões, de criança, tá? Foi até um residente nosso lá do SEIB que fez a tradução, porque está para sair um capítulo de trauma do livro do Kit, que ele vai de escrever sobre trauma, e o capítulo de trauma abdominal ele pediu para a gente escrever. Mas, não vou detalhar aqui para vocês, mas o princípio é, guarda o 40 ml quilo, tá? O que acontece? E esse aqui, se quiser eu mando também para vocês, é o que saiu esse ano, que é o update do guideline da Academia Americana de Cirurgia Pediátrica, exatamente para manejo de fígado e baço. Então, ele fala exatamente quando é que tem indicação de UTI, quando é que sai, quando é que alimenta, tudo isso. Eu ia falar, meu Deus, esqueci. Já lembro. Então, isso mudou completamente, tá certo? A maioria das crianças não precisam serem operadas, então descartou o víscera oca. Sim, lembrei. A questão do mecanismo de trauma ela é extremamente importante, né? Então, a história, todo mundo sabe aqui a história da síndrome do tanque, né? Síndrome do tanque, tem menos hoje em dia, né? Mas ainda tem, né? Aquele tanque antigo, né? Aí a criança se projeta nele e quando cai, o tanque cai por cima. Esse tipo de mecanismo de trauma, você já sabe que a chance de você operar é alta, porque normalmente eles causam fraturas hepáticas gigantescas, às vezes desmancha o fígado. Então, naturalmente, a história clínica, novamente, em pleno século, a história clínica funciona, né? Então, o mecanismo de trauma já gera alerta para você. É uma criança com síndrome de tanque, olha, manda deixar a sala preparada, porque assim, é bem provável que você vai botar em sala, né? E aí isso vai mudando de acordo com o que você vai conduzindo. Então, aqui a criança, após infusão de 20 ml quilo, o abdômen continua distendido, doloroso, a hemoglobina caiu para 7, débito urinário diminuiu, taquicardia piorou. Aí, se for raciocinar como adulto, né? Bota na sala, né? Olha aí, tá vendo? Ó, fez até ringue, não melhorou, caiu, foi para 7, deve estar sangrando. CPK? Entendi. Mas para radomiólise? Não. É? Mas aqui no... Entendi. Só que ele piorou, mas ele só tinha feito ringue, né? Então, na verdade, eu nem comecei sangue, né? Então, para eu operar esse menino, é só se eu tiver que fazer mais do que 40 ml quilo de concentrado e não tiver estabilizado. Aí sim é que eu vou considerar cirurgia, tá? Se não, tranquilo, que é o que aconteceu. E só para terminar, lembrar, infelizmente, né, vítima de abuso, porque a gente ainda pega lá no SEIB também, né? E o quadro sempre essa história da dissociação de história clínica, exame físico, aquela coisa, não, caiu da escada e de repente tem uma perfuração de alça, não bate, né? O padrão de história. Sim. Alta relação de violência da criança com violência da mulher. Então, a mãe, muitas vezes, não é ela que fala, porque ela tem medo, porque ela estava envolvida como vítima ainda, né? Assim. E, só como curiosidade, né, do ponto de vista de medicina legal, você tem padrões de lesão que podem ser sugestivos mais de maus tratos. Tem, inclusive, não sei se eu botei aqui, tem até os trabalhos lá do que eles chamam de red flag, né? Então, tem já padrões de lesão, que dizem assim, cara, isso aqui tem que investigar maus tratos, tá? E trauma abdominal, que a gente falou de abdômen aqui, né? A segunda causa de óbito em criança vítima de abuso, e o fígado e baço são também lesados, né? Prevenção, então, criança e adulto pequeno, trauma é doença, tem jeito de tratar, a maioria dos traumas abdominal fechado, tratamento conservador, lembrar, notificação do conselho quando necessário, ok? Dúvidas?